Primeiramente, queria desejar uma boa noite a todos vocês. Antes de mais nada, queria me apresentar, né? Meu nome é Wendel, sou mineiro da cidade de Formiga, cidade bem pequena, tem 70 mil habitantes ali no interior de Minas. Sou casado com a Fernanda, tenho 3 filhos, Theo, Rafael e João. Sou católico, apostólico, romano, graças a Deus, desde sempre. Tendo visto que eu tive um berço católico aí muito forte, principalmente aí do lado da família do meu pai, da minha avó, então tive aí uma família bastante devota, de bastante oração. E qual é o intuito, né, desse encontro de hoje, desse vídeo, pessoal? É, Antes de mais nada, é bom dizer para vocês que existe um canal no YouTube, também no Instagram, que se chama O Santos ou Nada. É um projeto que nasceu no coração de algumas pessoas, começou ali com o Diego, com a Débora, o casal também de Minas, mas hoje moram lá nos Estados Unidos, estão evangelizando, alcançando a gente de lá, inclusive, né? O projeto Os Santos ou Nada, com o passar do tempo, ele foi ganhando mais amplitude, né? E hoje esse projeto ele tem algumas vertentes, né, buscando a formação, a evangelização e principalmente a santificação das almas, né? Nós que estamos vivendo num momento muito delicado da nossa fé cristã, da nossa fé católica, precisamos muito de pessoas que levem a palavra. Muitos ainda não conhecem Jesus ou não experimentaram o amor de Jesus porque não escutaram isso de pessoas que de fato testemunham esse amor, aquilo que elas vivem, né, com Jesus. E, e dentro desse grande projeto, o Santos ou Nada, né, como eu disse, além de ter outras frentes de formações, catequese, cursos, orações, coroa das lágrimas, que são orações diárias. Alguns anos atrás, brotou no coração do Diego, que é o nosso coordenador principal aqui do Santos ou Nada, o desejo muito profundo de orar e cuidar dos nossos sacerdotes. De novo, pessoal, vocês vão ver eu falando muito isso, nós estamos vivendo num momento muito delicado da nossa fé cristã, inclusive com relação às vocações, inclusive a santidade dos nossos sacerdotes. Então, como eu disse, alguns anos atrás, botou no coração do Diego essa preocupação, esse desejo de querer amar Jesus nos nossos sacerdotes, cuidar dos nossos sacerdotes, porque nós precisamos, de fato, de pastores que sejam cada vez mais santos, para nos levar ao encontro de Jesus. Vocês podem ver atrás de mim aqui, eu tenho aqui São Padre Pio, né, e aqui é a imagem do Cristo crucificado. Se a gente recordar um pouco da história aí de São Padre Pio, a gente vai perceber que ele sim foi um homem que se configurou ao coração de Cristo, que buscou amar Jesus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tentações, mesmo nas lutas contra o demônio. E ele carregou consigo, inclusive, e até onde eu sei, eu acho que é o único sacerdote que se há registro que carregou os estigmas de Jesus. Então, ele tinha nas palmas das mãos e nos pés, né, os estigmas de Jesus. E nós precisamos hoje de sacerdotes cada vez mais santos. E, como eu disse, né, Jesus colocou isso no coração do Diego e ele foi fomentando essa ideia. E há 1 ano e meio, há quase 2 anos atrás, nós começamos um curso de formação pelo Santos Sonada, que é sobre o livro de Santa Teresa d'Ávila, que é o Castelo Interior. E o Castelo Interior, ele que é um livro muito profundo, né? A gente começou a semanalmente fazer os estudos, e daí eu lembro muito bem numa partilha sobre o livro, sobre situações que a gente estava vendo no livro, inclusive uma pessoa partilhou sobre a dificuldade, mas a necessidade de se amar um sacerdote. Eu lembro que, passado algumas semanas, o Diego trouxe
essa ideia que ele já tinha no coração, e eu acho que mais fortificada, né, fortalecida por esse dia, por esse encontro que nós falamos sobre a importância dos sacerdotes, então ele trouxe essa proposta e me fez o convite para estar junto com ele e outras pessoas, Dona Nilva, que está junto conosco ali na coordenação, a puxarmos esse projeto que nós falaremos agora, que é o projeto chamado Família Espiritual dos Sacerdotes. E hoje a ideia desse projeto, dessa noite, desse encontro, é justamente apresentar para vocês esse projeto e lançar a vocês, queridos irmãos e irmãs, que têm o desejo de amar de verdade seus sacerdotes e ver seus sacerdotes cada vez mais santos, caminhar junto conosco e levar esse projeto às suas paróquias. Mas antes de mais nada, antes da gente fazer a apresentação e, digamos, a formação para aqueles que têm o desejo de levar esse projeto às suas paróquias, aos seus padres, sacerdotes, nós vamos começar com a oração, que a gente sabe que nada que a gente queira fazer, se a gente não tem uma profunda intimidade com o Senhor, de nada vale, de nada vale. Então, para tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa ter uma comunhão muito íntima com o Senhor. E o caminho, o primeiro caminho para essa comunhão íntima, para ter essa intimidade, com esse trato de amizade, como diz a própria Santa Teresa, começa pela oração. Então, que nós possamos começar aqui, esse nosso momento, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo que o Senhor se faça presença aqui no meio de nós e que possa guiar todos nós durante esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e amado Pai, hoje estamos aqui, Senhor, na vossa presença, porque nós temos sede de vós, meu Senhor. Porque Tu és o centro de nossas vidas, ó Pai. Porque nossa alma tem sede de vós. Nossa alma é sedenta por vós, ó Pai. E desde já, Pai querido, Pai amado, queremos clamar, suplicar, pedir, Senhor, que derrame sobre nós, nesta noite, Teu Santo Espírito, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai, com o Teu Santo Espírito, a fim de que Ele possa nos guiar durante esse encontro, possa nos iluminar durante essa formação. Desde já, Senhor, me coloco como instrumento Teu. Que as ideias, que as palavras que hoje serão proferidas aqui, ó Pai, não saiam da minha humanidade imperfeita, mas brotem do vosso coração, Senhor. Humildemente, Senhor, me apresento aqui, Senhor, como Teu servo, como nada que eu sou, como incapaz que eu sou. Por isso eu vos peço, Senhor, a minha capacidade de falar aquilo que de fato vem do Teu coração, Senhor. Guiai os meus lábios, guiai os meus pensamentos, a fim de que o meu coração esteja ligado ao Teu, Senhor. E assim falar aquilo que Tu queres, Senhor. E hoje, Senhor, com esse vídeo, com essa formação que hoje nós apresentamos ao povo de Deus, aquelas pessoas que veem a importância de santos pastores, de santos sacerdotes à frente de suas paróquias. Se eu possa alcançar o coração, Senhor, dessas pessoas que estão aqui conosco, que irão ver esse vídeo, Senhor, se interessar por esse projeto. Que o Senhor também possa despertar no coração dessas pessoas, Senhor, o desejo de Te amar na pessoa do sacerdote e amar os nossos sacerdotes por amor a Ti, Senhor.
cuidando deles através da oração, de gestos simples, singelos, mas tão importantes no dia a dia, Senhor, como um abraço, como carinho, como saber ouvir, se colocar à disposição dos seus sacerdotes. Vá ao encontro, Senhor, dessas pessoas. Despertai nelas, meu Senhor, esse desejo de levar esse projeto às paróquias, aos sacerdotes que tanto necessitam, Senhor, se configurar ao teu coração. Desde já vou pedindo, Senhor, a Ti, suplicando, mandai o Teu Espírito Santo sobre os nossos sacerdotes, ao Santo Padre, o Papa, aos bispos de nossas paróquias, de nossas dioceses, aos nossos padres, párocos, vigários, Senhor. Desperte neles, ó meu Jesus, o ardente desejo de querer te amar mais e mais, de querer estar contigo, Senhor, numa perfeita comunhão, de entrelaçar seus corações ao teu santo coração, Senhor. Que eles possam, Senhor, percorrer esse caminho de santidade. Mesmo nas provações e nas dificuldades, Senhor, que os nossos sacerdotes não se esmoreçam. Que o teu Espírito Santo seja a rocha para que eles possam edificar os seus corações, as suas almas, Senhor, em Ti, somente em Ti, meu Senhor. Ó doce Virgem Mãe Santíssima, Senhora que guarda os sacerdotes como filhos prediletos, que a Senhora possa acolher os nossos sacerdotes, Mãe, em Teu coração. Aponte, Mãe, aponte os corações desses sacerdotes, os olhos desses sacerdotes para Jesus, para a Sua Majestade, o Rei da Glória, a fim de que ao apreciar, ao admirar essa glória do Senhor, possam desejar ser cada dia mais parecidos com Ele. Como São Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Os nossos sacerdotes, Senhor, se tornem Cristos para nós. Tal ponto, Senhor, de não mais enxergarmos um simples ser humano, mas a Tua presença, Senhor, o próprio Cristo neles. Cuide deles, Mãe. Nós consagramos nesse dia de hoje, Mãe, esse projeto. Se assim for da vontade do Senhor, ele chegue em tantas paróquias, aos corações de tantos servos e tantos sacerdotes, a fim de que eles possam espalhar a boa nova e de pregar o evangelho. Essa foi a ordem que Jesus deu aos seus apóstolos antes de subir aos céus. Nós que nos propomos a ser servos, a levarmos esse projeto às nossas paróquias, mas principalmente aos sacerdotes que irão ouvir, serão convidados a implantar esse projeto. Mãe, cuida de tudo, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse, né, já nessa introdução já expliquei a primeira motivação desse projeto, né, e o nome que nós demos a ele é Família Espiritual dos Sacerdotes. E à medida que nós fomos preparando esse material, nós fomos buscando fontes, né, do nosso catecismo, dos documentos da própria igreja, na palavra, inclusive na em algumas frases, né, de alguns santos, alguns documentos aí de santos, para mostrar, para trazer para vocês aqui a relevância, né, do papel do sacerdote. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1562, diz que os sacerdotes são colaboradores do bispo e formam com ele um só presbitério, embora sejam destinados a lugares diversos. E esse é um desafio, né? Muitas vezes os sacerdotes, os bispos são enviados para lugares que eles nunca imaginaram, né? Por meio do sacramento da ordem, especialmente na forma do sacramento da ordem episcopal, que aqui nós falamos dos nossos bispos, né? Eles são consagrados e configurados a Cristo, ao Cristo que é sacerdote. Cristo que é o sacerdote e vítima, inclusive, quando ele celebra a missa, né? Quando ele celebra a Santa Ceia e se doa a nós. De tal maneira que possam agir na pessoa de Cristo cabeça. Tem um documento que foi emitido pelo Papa João Paulo II, que é a exortação apostólica que chama Pastores Dabo Vobis. Foi emitido em 1992. E uma das motivações, né, do intuito desse documento foi trazer ao sacerdote a visão de um mundo mais atualizado, mas a necessidade dos sacerdotes se manterem firmes na busca pela santidade e no pastoreio do seu povo, né? E o documento cita essa frase de Jeremias, né? Do livro de Jeremias: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então, ou seja, lá no Antigo Testamento, Deus já se preocupava conosco, né? Em termos pastores que nos guiassem, né? Com essas palavras do profeta Jeremias, Deus então promete ao seu povo que jamais o deixará privado de pastores que reúnam e guiem. E aí continua em Jeremias: Eu estabelecerei para elas as minhas ovelhas, pastores que as apacentarão, de sorte que não mais deverão temer ou amedrontar-se. Se a gente retorna um pouco mais no Antigo Testamento, a gente vê que, de fato, Deus tem uma preocupação muito grande com o seu povo. Primeiro estabeleceu Abraão, e com isso veio Isaac, Jacó. Depois de 400 anos, quando Deus viu que seu povo estava sendo oprimido ali pelo poder do faraó do Egito, Deus compadeceu do seu povo e fez despertar no meio deles Moisés. E assim, na história, Deus foi despertando pastores, reis, que pudessem libertar seu povo do cativeiro, né? Ainda na exortação apostólica, Papa João Paulo II, ele diz que o sacerdote é chamado a ser imagem viva de Jesus Cristo, esposo da igreja. Certamente ele permanece sempre parte da comunidade como crente, juntamente com todos os outros irmãos e irmãs convocados pelo Espírito Santo. Mas por força de sua incorporação a Cristo cabeça e pastor, ele se encontra na referida posição de esposo perante a comunidade. O próprio São Paulo fala que Jesus é a cabeça e nós somos membros, que Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. Quando aquele homem é chamado a ser sacerdote e ele é ungido e aceita essa missão e recebe o sacramento da ordem, ele se torna também esse símbolo de esposa da igreja. Ele é zeloso da igreja também. O sacerdote é um homem que ocupa o lugar de Deus, um homem que é revestido de poderes divinos. Essa frase foi tirada de um livro, que é o Devocionário da Maternidade Espiritual pela Santificação dos Sacerdotes, escrito pelo padre Fábio Vanderlei.
E aí aqui nós temos mais algumas frases de São João Bosco, por exemplo, que fala que um pastor segundo o coração de Deus, é o maior tesouro que o bom Deus pode conceder a uma paróquia e um dos dons mais preciosos da misericórdia divina. Eu, eu conheço uma família que morava aqui no Brasil e precisou se mudar para a Suécia. E eles me disseram que a cidade que eles moram não tem sacerdote. E que para que eles pudessem ir à missa, se confessar e ter uma vida ativa em paróquia, eles tinham que viajar por 2 horas até chegar à cidade mais próxima que tinha uma igreja e tivesse um sacerdote. Nós sabemos aqui que no Brasil a gente tem algumas realidades, como por exemplo na Amazônia, né, talvez no Pantanal, de comunidades ribeirinhas, onde muitas vezes o sacerdote vai ali uma vez só no mês. E ele enfrenta diversas dificuldades, né? Como ter que enfrentar doença, a gente sabe que, por exemplo, na Amazônia tem malária, tem doenças muito perigosas, barcos, tem que muitas vezes viajar de barco, enfrentar tempestades, e muitos de nós temos a graça, eu digo por mim, de ter aqui na minha cidade, onde eu moro, paróquias que têm missas todos os dias e muitas vezes mais de uma missa diária. Nós precisamos ser muito gratos a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus por isso, por ter sacerdotes que cuidam de suas paróquias, que cuidam do seu rebanho e que celebram missas aí diárias. Então, como é precioso ter um sacerdote. Em muitos lugares, como eu disse, eles não têm essa oportunidade. Nós precisamos ser muito gratos ao Senhor. Olha só o que o padre Fábio Vanderlei também fala nesse livro devocionário. Eu achei esse trecho muito chocante, né? Olha só, ele diz assim: ide-vos confessar à Santíssima Virgem ou a um anjo? Eles vos absolverão? Não. Dá-vos-ão o corpo e o sangue de nosso Senhor? Também não. A Santíssima Virgem não pode fazer descer seu divino Filho à hóstia. Tivesseis aí 200 anjos, eles não poderiam absolver-nos. Olha só o que diz essa frase, né? Ou seja, mesmo Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela não tem essa graça, esse poder, essa unção que o sacerdote tem de celebrar a missa, de perdoar os pecados. Nem mesmo os anjos, né, como diz o Padre Fábio, nesse trecho do livro. Olha só o que ele fala ainda. Um padre, por mais humilde que seja, pode dizer-vos, ide em paz, eu vos perdoo. Oh, como é grande o padre. Olha o poder do padre. Em persona Christi, ele realiza um milagre no ato da consagração. Uma vez, aqui em Araraquara, onde eu moro, teve um sacerdote que teve uma breve passagem aqui, pela paróquia onde eu frequento, e uma vez, um pastor veio questioná-lo, dizendo que na igreja dele acontecia muitos milagres, que ele operava muitos milagres, e que na igreja católica não aconteciam milagres. E aí esse padre disse para esse pastor: quer milagre maior do que transformar um pedaço de pão no corpo de Cristo e um cálice de vinho no sangue de Cristo? Veja a importância do nosso sacerdote. Ainda temos mais algumas frases importantes, pessoal. Sem dúvida, o sacerdote é um homem como nós, porém um homem obrigado pela vocação a viver no plano superior. Por que plano superior? Porque ele é a nossa referência. E o padre, ele precisa cuidar de si, porque ele é a nossa referência. Às vezes acontece, né, dentro das paróquias, a gente conhece algumas pessoas que estão à frente de pastorais, de movimentos, e
Muitas vezes, quando essa pessoa falha, sempre tem alguém para julgar. Nossa, mas fulano, que era coordenador daquele movimento, está fazendo isso. E mais ainda, né? Que eu digo que é pior ainda. Nossa, mas o padre se sujeitando a fazer esse tipo de coisa, né? Julgando o padre. E o padre, sabendo dessa exposição e sabendo que ele precisa ser o Cristo, configurado a Cristo, a pessoa de Cristo para aquele rebanho, ele precisa ter esse cuidado, ele precisa ter essa ciência de que ele está, de fato, no plano superior. E ele tem que buscar tender essa perfeição, né? Mesmo a santidade. Um homem condenado a viver só, olha só, pessoal, convidado a viver só, isso, um dia desse eu estava conversando com um sacerdote, inclusive falando sobre esse projeto, apresentando o projeto para ele, e ele disse isso, que o padre vive numa solidão. Às vezes a gente acha que, todo final de semana o padre deve ter um convite para almoçar na casa de alguém. O padre está no meio de todo mundo. Mas ele vive a solidão também. Ele não tem, né? A maioria dos padres não tem a família próxima, né? O padre, quando ele se dá para o seu rebanho, ele também se torna comida, ele se torna alimento para aquele povo. A palavra padre nos remete à palavra pai também. E nós precisamos muito, meus irmãos, de pais espirituais. Nós precisamos de padres que nos acolham como filhos espirituais. Quando vocês veem aí nesse slide aí a foto do Padre Pio, o Padre Pio, muitas vezes, ele começava a confessar as confissões pela manhã e ia até altas horas da noite. Às vezes nem comia. Às vezes alguém tinha que falar, padre, vai dormir. E chegou um ponto que ele foi muito procurado, né? Pelos milagres que ele realizava, né? Em nome de Jesus. Então, por isso que nós entendemos que nada melhor do que o Padre Pio, São Padre Pio, como nosso padroeiro desse projeto. E, como diretor espiritual, nós convidamos o Frei Paulo Maria. O Frei Paulo Maria, ele faz parte da Fraternidade Misericórdia Materna, se eu não me engano, acho que fica em Brasília. E ele foi indicado justamente nesse grupo que nós formamos de WhatsApp, para iniciar a formação, por uma grande amiga nossa ali, que indicou o Frei Paulo Maria, porque o Frei Paulo participa, ele apoia esse movimento das mães espirituais, participa de retiros, inclusive ele foi um dos pregadores desse retiro que tivemos aí em Cuiabá, no final de semana passado. E nós tivemos a oportunidade de várias vezes conversar com ele. A dona Nilva, que faz parte da coordenação desse projeto, teve a oportunidade de participar de um retiro com ele. E, de fato, ele é um padre muito ungido, né? E ele aceitou com o coração muito aberto, muito feliz em ser o nosso diretor espiritual. Nós apresentamos esse projeto para ele e ele assumiu conosco esse desafio. E esse projeto, pessoal, ele tem como coração, como objetivo principal, sempre amar Jesus. Sempre amar Jesus. Mas amar Jesus em nosso sacerdote, ou seja, ver a presença de Jesus no nosso sacerdote, por mais difícil que isso seja. E muitas vezes a gente vê atitudes de nossos sacerdotes que nós não concordamos. Pelo nosso olhar humano, muitas vezes a gente não concorda. Mas nós precisamos amar Jesus e nossos sacerdotes. E também amar o nosso sacerdote por amor a Jesus. Afinal de contas, pessoal, dos 10 mandamentos que Deus nos deu, haviam 2 tábuas. A primeira tábua falava dos 3 mandamentos que são referentes ao nosso amor para com Deus. Na segunda tábua, os outros 7 mandamentos são referentes ao nosso amor para com os nossos irmãos. E Jesus, inclusive, sintetizou os 10 mandamentos em 2, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele sintetiza os 10 mandamentos em 2. E não diferente, pelo contrário, mais ainda, nós precisamos amar o nosso sacerdote por amor de Jesus. Como eu disse, por mais que às vezes seja difícil, as nossas ideias não batem,
alguns comportamentos que às vezes a gente não concorda com o padre, mas nós precisamos muito amar o nosso sacerdote por amor a Jesus. Isso não acontece dentro de casa, para você que é casado, casada, muitas vezes você não briga, tem uma discussão com a esposa, tem com o marido, tem 10 que não batem, às vezes por pequenas coisas. Por mais que você fique chateado, mas foi a pessoa que Deus escolheu para você viver pelo resto da sua vida. E você é chamado, e eu diria até mais, é obrigado a amar essa pessoa por amor a Jesus, por mais difícil que seja a convivência, não é mesmo? Então, esse é o coração do nosso projeto, pessoal. E aí, então, falando um pouco sobre o objetivo dele, né? Então, o objetivo, então, desse projeto é levar seus servos, ou seja, aquelas pessoas que não só forem coordenar esse projeto, né, apresentar esse projeto ao sacerdote, mas aquelas que compuserem esse projeto, né, a doarem-se pelos padres de sua paróquia com muita diligência, com muito amor, ainda que nos pequenos atos, pois sabe que isso agrada muito a Deus. Na verdade, cada ato bom que nós fazemos, por menor que seja, agrada o coração do Senhor. E não diferente quando nós fazemos pequenos gestos que agradam a Deus para ajudar os nossos sacerdotes a serem cada vez mais santos. Então, nós queremos ser uma família espiritual para os sacerdotes de nossa paróquia. Mas aqui vale ressaltar esse ponto, pessoal, que a gente nunca pode se esquecer de que o coordenador e os demais servos desse projeto devem ser muito gratos ao seu padre, pois graças ao sim dele que temos acesso aos sacramentos. Como a gente falou, né, a confissão, a comunhão e todos os demais sacramentos. Se não fosse pelo sacerdote, a gente não teria acesso a isso. E a gente sabe que para crescermos na intimidade com o Senhor, além da vivência da palavra, da vida de oração íntima com o Senhor, das orações devocionais que a gente faz, nós precisamos dos sacramentos para nos santificarmos. E aqui, pessoal, eu preciso ressaltar uma coisa muito importante que aqueles que estão aqui conosco e aqueles que vão ver esse vídeo, um momento posterior, que se de fato Deus tocar o seu coração, fazer esse convite para que você leve esse projeto, seja o coordenador desse projeto na sua paróquia, presente para o padre, tem alguns, digamos assim, requisitos básicos, né, para que você seja o coordenador desse projeto. Primeiro, antes de mais nada, foi aquilo que a gente fez aqui no começo, né? Tudo começa pela oração. Então, o coordenador, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida íntima de oração com Jesus. E aqui a gente vai falar um pouquinho no próximo slide o que é essa vida de oração. Ele precisa também procurar estar sempre em estado de graça, pois essa é a chave para que Deus cumpra a sua santa vontade através de você nas aplicações deste projeto em sua paróquia. Aqui eu me recordo dos estudos que o Santo Zonada promove sobre Santa Teresa, principalmente do primeiro estudo que foi sobre o castelo interior, onde Santa Teresa fala que Deus deu a graça a ela de sentir o cheiro, o odor de uma alma em pecado mortal. E ela fala que o cheiro é terrível, e fala que quando nós estamos em pecado mortal, nós criamos uma inimizade com Deus. É como se a gente criasse um abismo entre nós e Deus. E que para a gente possa restabelecer essa amizade, nós precisamos do sacramento da confissão. Nos arrependemos e buscarmos o sacramento da confissão. E mais uma vez está aqui, né, a importância do sacerdote. Se nós não tivermos o sacerdote, quem poderá nos dar essa graça da absolvição dos pecados? A não ser, como explica o padre Paulo Ricardo, que a gente tenha um ato de contrição perfeita. E olha, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu acho que é uma coisa muito difícil de se alcançar. Claro que tudo é possível pela graça de Deus, tudo é possível para Deus. Mas eu acho que um ato de contrição perfeito é algo muito difícil de se alcançar. E se a gente tem à nossa disposição o sacerdote, que pode nos dar a absolvição dos nossos pecados em nome de Jesus, por que não cuidar desse sacerdote?
Se naquela parábola onde fala que aquele homem que vendia tudo para comprar aquela pérola preciosa. E aqui, quando Jesus conta essa parábola, ele fala que a pedra preciosa é ele mesmo. Se a gente tem que abandonar tudo por causa dele, que é a nossa pedra preciosa, que é o bem mais precioso que nós podemos ter, que é o centro de nossas vidas, é a razão do nosso viver. E se o sacerdote é a pessoa de Cristo, é ele que, com as suas mãos ungidas, realiza a consagração, nos dá a absolvição e realiza os outros sacramentos. Por que não a gente dar a nossa vida também pelo nosso sacerdote? E um outro requisito também, pessoal, é que nós precisamos, além de viver essa intimidade, de estar em estado de graça, nós precisamos testemunhar a fé. As pessoas precisam enxergar em nós também como faróis que apontam para Jesus. Não que as pessoas têm que procurar a nós, mas procurar olhando para nós, que precisamos ser esse farol, enxergar Jesus, ver para onde aponta essa luz. Como diz a palavra, né, nós precisamos ser sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Então, se nós estamos dispostos, somos chamados a sermos coordenadores desse projeto, nós precisamos ser testemunha de fé. E aí, o ponto fundamental para a gente se lançar nesse projeto, pessoal, e aqui fica um alerta, se você não tem uma vida de oração íntima com o Senhor, procure viver essa vida íntima primeiro, antes de levar esse projeto para o seu sacerdote. Porque se você se dispõe a ser o coordenador de conduzir esse projeto, pela bênção do Senhor, se você não tem essa vida íntima com o Senhor, se você não tem uma vida de oração, o Espírito Santo não vai te guiar, ele não vai te iluminar. Santa Teresa, né, e aqui eu cito Santa Teresa porque, de fato, de 1 ano e meio para cá, Santa Teresa tem sido responsável por muita transformação na minha vida através desses estudos que são aplicados ali no projeto Santos ou Nada, né? Santa Teresa diz que a oração não é outra coisa senão um trato de amizade. Tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Então, nós precisamos alimentar esse trato de amizade. E aqui, uma coisa que eu quero destacar, para que você, meu irmão, minha irmã, que quer ser coordenador, levar esse projeto para a sua paróquia, a oração devocional, ela é muito importante. A oração do terço, as ladainhas, todas as orações prontas, né, que a gente já conhece. Mas Santa Teresa aqui, ela nos convida a viver uma oração íntima com o Senhor. E o que é oração íntima? Ela se trata de amizade. Para eu me tornar amigo de alguém, eu preciso conversar com essa pessoa, falar com essa pessoa, querer saber da vida dessa pessoa, abrir minha vida para essa pessoa. E isso acontece num diálogo. Então, Santa Teresa fala que a vida íntima de oração vai muito além de que orações devocionais. É conversar com o Senhor, é levar a sua vida, apresentar suas misérias, contar o seu dia para o Senhor. Eu lembro uma vez que eu fui numa adoração e eu tive, Deus me conduziu, me pediu, que inclusive, né, me deu a missão de conduzir esse momento de adoração com outros irmãos. E eu lembro muito bem que Deus me inspirou a contar o meu dia para ele e a levar as pessoas que estavam ali comigo. Conta seu dia para Jesus. Jesus, hoje eu comecei o dia assim, foi muito agitado, tinha que arrumar as crianças para ir para a escola. Isso é uma vida íntima de oração, é um trato de amizade. Precisa ser essa conversa íntima de amigos, mas a gente precisa estar só com ele. Não adianta a gente querer buscar Jesus na agitação, nós precisamos ter um momento de intimidade, só você e ele. É um momento que você para tudo para falar com ele. Então é muito importante, meus irmãos, que para assumir esse compromisso, é preciso ter uma vida de oração. Se você ainda não tem, não se dispõe ali a rezar pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos por dia, e ser fiel naquele tempo que você propôs para Jesus, e não tomar de volta aquele tempo que você está dando para ele se propôs, busque a vida de oração primeiro. Busque essa intimidade. Porque para que o Espírito Santo possa te dar forças,
porque esse projeto é um projeto que o inimigo não gosta. Imagina, o demônio, ele não se alegra com sacerdotes que levam tantas almas para o céu. O sacerdote é um inimigo, digamos, eu vou falar até com relação ao Padre Pio, é um inimigo íntimo, né? Porque o Padre Pio, ele tinha lutas, digamos, pessoais mesmo com o demônio, né? O demônio atacava ele, inclusive, fisicamente. Então, se os sacerdotes levam tantas almas, né? E se você se predispõe a querer e a buscar a santidade do seu sacerdote, cuidar do seu sacerdote, para que ele seja cada vez mais santo e leve mais pessoas à santidade, certamente você vai ser muito atacado. E só pela vida de oração é que você vai conseguir suportar todas essas provações e tribulações. Então, é muito importante que você tenha uma vida de oração. Bem, aí aqui nós vamos falar da parte prática, pessoal, ou seja, como nós estamos propondo esse projeto. Agora é mão na massa mesmo. Como que a gente vai fazer? Então, a gente propõe aqui duas frentes de atuação. A primeira pela doação pessoal e a segunda pelo suporte espiritual. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro propósito, que é a doação pessoal, né? O que a gente traz como propostas aqui, né? Para que tanto o coordenador e os servos desse projeto possam fazer para tornar o seu sacerdote cada vez mais santo e cuidar do seu sacerdote, zelar por ele. Primeiro de tudo, pessoal, isso aqui é fundamental. O coordenador e os servos, eles precisam ter uma obediência ao seu sacerdote. É muito importante, né, que isso não seja ignorado de maneira nenhuma. Eu diria que, com uma exceção que nós temos que, talvez, não ser obedientes ao sacerdote. Então, por exemplo, se o sacerdote te pede uma coisa e você tem a consciência, a sensibilidade de saber que aquilo vai te levar a cometer um pecado, né, para agradá-lo, né, e assim desagradar ao Senhor, claro, nós não vamos ser obedientes nessa situação. Mas a gente precisa ter a humildade, obediência e humildade, a caridade. A gente precisa amá-lo em tudo que a gente fizer. Às vezes, o que acontece, pessoal, e a gente vê muito quando tem mudanças de párocos numa paróquia. Pessoas que estão há muito tempo à frente de uma pastoral, de um movimento, e o sacerdote resolve mudar. Ele coloca outras pessoas. Às vezes, isso fere muito o nosso coração, porque a gente também, como ser humano, a gente tem um senso de propriedade, né? E a gente quer aquilo, né? Eu gosto disso, eu nasci para isso, Deus me deu dom, talento para isso, então eu quero estar sempre à frente. E aí, quando acontece uma mudança como essa, né, aí vem uma mágoa, né, sentimentos humanos, né, das nossas misérias humanas. E é importante que a gente saiba acatar a decisão, né, a ordem do padre, mesmo que isso doa para a gente. Nossa, mas há tanto tempo eu estou fazendo esse trabalho, as pessoas elogiam, gostam da forma que eu tenho conduzido essa pastoral, simplesmente me tira disso. Então, a gente precisa ter também essa resiliência de aceitar e se adaptar àquilo que o padre propõe, por mais difícil que seja para nós, né? Então, nós devemos ter essa obediência ao nosso sacerdote. É importante também que os coordenadores, os demais servos deste projeto, se disponibilizem a ajudá-los nas atividades cotidianas. Por exemplo, nessas cidades pequenas, às vezes o padre tem uma dificuldade de visitar comunidades rurais porque não tem um automóvel. Por que não você que tem disponibilidade oferecer uma carona para o seu sacerdote? Não, padre, hoje eu vou te levar lá na comunidade, celebrar a missa ou confessar o povo daquela comunidade rural. Se você hoje, por exemplo, não ajuda em nenhuma pastoral, um movimento, se dispor a ajudar, às vezes até de criar uma pastoral, né, se for um chamado que Deus está te dando. Ou coisas muito simples também, pessoal, como uma limpeza da igreja. Eu sei que tem, hoje, por exemplo, eu entendo que hoje a paróquia que eu participo, que me acolheu, é muito bem estruturada para vários serviços.
tem pessoas que fazem limpeza da igreja, tem lá o sacristão, o próprio padre, tem secretário, enfim, tem paróquias que são estruturadas, mas tem outras que não. Eu lembro uma vez, no ano passado, de encontrar, eu fui, acho que dar catequese para as crianças e passei na igreja antes para rezar. E eu vi pessoas preparando a igreja, porque ia ter um momento solene, eu acho que ia receber o bispo, alguma coisa, limpando os bancos, varrendo, pessoas, amigos, né? Paroquianos, porque o padre precisava disso, né? Então a gente precisa ter esse zelo até com isso, nas atividades cotidianas, para tirar um pouco o fardo dele, para que ele possa, inclusive, ter mais tempo para cuidar dos seus filhos espirituais. Lembra que eu falei para vocês de que muitas vezes os padres estão tão assoberbados em ter atividades administrativas, de cuidar de tudo, finanças, organização da casa, de distribuição das atividades, de acompanhar todos os movimentos pastorais, tudo que está acontecendo, tem o lado social. Às vezes a gente se oferecendo nessas pequenas coisas, a gente tira esse fardo do sacerdote a ponto dele ter mais tempo para cuidar das suas ovelhas. Outro propósito aqui na doação pessoal é a gente ser mais próximo do sacerdote, para que, conhecendo melhor, a gente possa servi-los bem. Exemplo, né? Eu falei com vocês que a gente acha que todo final de semana, todo sábado e domingo ali, o padre tem algum lugar para almoçar. Não é bem assim, não, pessoal. Tem padres que a comunidade, às vezes, tem tanto receio de conversar, de se aproximar dele, que ele vive uma solidão. Então, por que não preparar um dia, por exemplo, um bolinho para o seu sacerdote? Chamá-lo para já almoçar, tomar um café na sua casa. Eu tenho uma amiga aqui muito especial que ela faz quitandas, né, bolos, roscas, tudo, enfim. Ela faz esses quitutes para vender, né, como renda da casa dela. E tudo que ela faz, ela coloca água benta. Tudo que ela usa, ela coloca água benta. Ela benze o sal que ela utiliza, né? Por quê? Porque ela quer levar bênçãos para outras pessoas. Por que não fazer isso? Né? Pega uma água benta. Às vezes o próprio sacerdote, seu próprio sacerdote que vai comer aquele bolinho feito de água benta, que vai abençoar aquela água. Padre, abençoa minha água aqui. Vai lá na sua casa, prepara um alimento gostoso, usa aquela água benta, leva para ele. Querer conhecer a história do padre. Às vezes ele precisa conversar um pouco, desabafar. E olha o que Santa Teresinha diz. Nada é tão pequeno se feito com amor. Às vezes o sacerdote tem uma dificuldade de se abrir com as pessoas, de se abrir com a sua paróquia. Às vezes ele é uma pessoa tímida, retraída. Às vezes essa sua proximidade com ele vai fazer com que ele se abra mais, para que ele confie mais também nas suas ovelhas. Como é importante a gente ter esse zelo, esse carinho, esse cuidado com o nosso sacerdote. Ele precisa se sentir amado, né? Nós precisamos se sentir amados, né? Não é gostoso quando a gente... Eu vou falar por mim, que sou pai. Quando eu vou lá na escola, tem lá homenagem para o Dia dos Pais, eu sou chorão, eu me emociono com isso. Como é gostoso receber esse carinho, esse afeto. Não menos o sacerdote, né? Como isso faz bem para ele. Mas é importante, pessoal, que a gente tenha em mente que tudo que a gente for fazer, todos os gestos, seja a doação pessoal, seja um bolo, seja limpar a igreja, seja aceitar o convite do padre para conduzir para estar à frente de uma pastoral, enfim, de algum trabalho, tudo, qualquer coisa que você disponha a fazer pelo sacerdote, antes lembra que você está fazendo por amor a Jesus. E tudo que você faça, faça com muito amor. Olha o que Santa Teresinha diz. Faça tudo com amor, por amor e para o amor. Esse é o segredo. E para o amor. E quem é o amor? É Jesus. Faça tudo para Jesus, por Jesus, com Jesus. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando vides o Padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, apesar dessa frase estar no livro do Padre Vanderlei, esse finalzinho, quando vides o Padre, pensai em nosso Senhor, é de, acho que São Curadars. Ainda pela doação pessoal, se tem alguém que é privilegiado para Nossa Senhora, são os sacerdotes. É aquilo que eu falei. Os sacerdotes são filhos prediletos, porque eles são a configuração de Cristo, eles são a pessoa de Cristo, eles são cristificados. Então, Nossa Senhora vê neles
a figura do próprio filho. Inclusive, é isso que o Pai espera também dos sacerdotes e de todos nós. Imagina no momento que Deus olha para cada um de nós, e principalmente para os nossos sacerdotes, que é o foco principal aqui desse projeto, e fala, nossa, eu consigo ver o meu filho Jesus nele. Consigo ver a impressão de Jesus, a face do meu filho unigênito na pessoa desse sacerdote. Olha que alegria. Nós precisamos, meus irmãos, cuidar muito dos sacerdotes, eles precisam muito de oração, muito de oração. E aqui a gente vai falar exatamente isso, que é o suporte espiritual. O coordenador e os demais membros deste projeto, eles têm que ter o dever de rezar pelos seus padres, pois eles são portadores, eles também são portadores de misérias, eles também são seres humanos. Nós não podemos julgar os nossos sacerdotes. Aliás, nós não podemos julgar ninguém, ainda mais os nossos sacerdotes. Eles também cometem erros, né? Eles precisam da ajuda de Deus. Mais uma vez, né, eu fui conversar com o padre, né, apresentando esse projeto, e ele falava com toda a humildade, como eu preciso ser santo, como eu preciso ser santo, como eu estou longe ainda daquilo que o Senhor espera de mim. E aquela humildade dele enchendo meu coração de alegria, porque no momento que a gente se coloca pequeno, miserável, é que Deus atua. Né? Porque é na minha fraqueza que Deus se faz forte, como disse São Paulo. Então nós precisamos sim, meus irmãos, rezar muito pelos nossos sacerdotes. Oração do Santo Terço, adoração, colocar os nossos joelhos no chão. Nós precisamos de todo instante. Lembrou do seu sacerdote? Senhor, faça do meu pároco, do meu vigário, um homem cada dia mais santo, para que ele possa levar todos os seus filhos espirituais para o reino dos céus. Então, aqui pelo lado espiritual, pessoal, uma das propostas é a gente ir pelo lado da espiritualidade, da intercessão. E aí, de maneira prática, o que a gente pode levar para o nosso sacerdote? E lembrando, quando a gente for levar esse projeto para a nossa paróquia, a gente precisa sempre se recordar daquilo que eu disse antes. Nós precisamos ser obedientes. Mas nós podemos fazer propostas. Quando a gente for levar esse projeto para o nosso sacerdote, nós podemos falar, padre, a ideia nossa, por exemplo, é que o nosso grupo possa se reunir, nem que seja um dia no mês, para fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento, pedindo pela sua santificação. Rezar um terço durante a semana, seja reunido, ou cada um na sua casa, cada servo colocado como propósito no seu dia, sempre lembrar do sacerdote. Tirar um dia da semana. Olha, sexta-feira, por exemplo, é um dia propício para a gente rezar pelo sacerdote. Por quê? Sexta-feira, por exemplo, a gente não come carne. Por quê? Porque a gente se compadece da dor de Cristo. Ele que é sacerdote e vítima. Por que não a gente oferecer, por exemplo, a nossa oração íntima das sextas-feiras, você que vai conduzir esse projeto, vai servir nesse projeto, por que não dedicar a sua sexta-feira, na sua oração íntima, a interceder pelo seu sacerdote? Por que não? Né? Então você pode levar isso para o sacerdote. E aí aquilo que Deus te inspirar, e pode ser que o seu sacerdote vai dizer para você, falando, não, em vez de uma vez por semana, vamos uma vez por mês, pode ser? Pode, não tem problema, já é um bom passo. Lembrando, a gente leva as propostas de intercessão, de atos concretos de intercessão, mas o sacerdote, ele também tem o discernimento. Ele também tem a sensibilidade. Nós temos que ser obedientes a ele. Mas sim, meus irmãos, vamos colocar terços, novenas, ladainhas, missa. Lá na missa, antes de você rezar a missa, começar a missa, vai lá, coloca a intenção pelo padre fulano, pelo pároco fulano, pelo vigário Beltrano. Coloca lá as intenções. Uma coisa que é importante aqui ressaltar é que existe um detalhe que, para aquelas pessoas que são consagradas a Nossa Senhora, e aqui eu não vou me aprofundar nisso, mas para quem já se consagrou, leu o livro de São Luís Grião de Montfort, deve se recordar que a pessoa que se consagra a Nossa Senhora, ela já não tem mais os méritos daquilo que ela faz para ela, ou seja, eu não posso mais, como consagrado a Nossa Senhora, como escravo,
de Jesus, através de Nossa Senhora, oferecer a intenção do meu texto para aqueles que são consagrados. Eu não posso mais fazer isso como consagrado. Eu não posso mais mandar celebrar uma missa, porque os méritos daquilo que eu rezo, daquilo que os meus jejuns, meus sacrifícios penitentes, Nossa Senhora que sabe aonde ela vai melhor empregar isso. Mas você pode pedir para outra pessoa que não é consagrada, ou por um sacerdote rezar pelo outro, você pode pedir isso. Né? Então, é só importante frisar isso, tá, pessoal? Como eu disse, né, uma proposta de um gesto concreto aqui de intercessão. Proponha para ele, por exemplo, um momento de adoração ao Santíssimo, semana, por mês, ou a cada 2 meses. Acate a decisão do sacerdote. Agora, pessoal, é o seguinte, nós temos alguns desafios para quem vai levar esse projeto, né? Bem, como que você vai levar esse projeto para o sacerdote se ele não te conhece? Eu acho que, em muitos casos aqui, né, as pessoas que se interessarem já têm uma vida dentro da paróquia, né, uma vida atuante, né, dentro da paróquia, e o padre já conhece, mas tem pessoas que o sacerdote não conhece. E às vezes você sentiu esse chamado, você que está aqui conosco, ou você que está ouvindo esse vídeo, mas poxa vida, como que eu vou lá? Eu não conheço o padre, né? Então, antes de levar esse projeto, se você ainda não tem essa intimidade com o sacerdote, se ele não conhece, claro que o sacerdote vai querer que pessoas que puxem esse projeto, coordenem esse projeto, sejam pessoas que ele conhece, sejam pessoas da confiança dele. Então, é importante que você conheça, que ele te conheça, né? Então, se você ainda não tem essa amizade com o sacerdote, chama um dia ele para sua casa, padre, eu sou aqui paroquiano do senhor, não sei se o senhor me conhece, né? Ou o senhor já me conhece, mas a gente se conhece tão pouco e tal. Que tal o senhor ir lá na minha casa? Né? Deixa a gente conhecer um pouquinho o senhor, da história do senhor, vem conhecer a nossa história também, né? E porque para você propor a ideia para alguém, você tem que ter credibilidade, né? Então, da mesma forma, antes de apresentar e propor esse projeto ao sacerdote, é importante que ele te conheça. Se ele ainda não te conhece, né, convide para sua casa, como eu falei. Mas olha só que interessante, é importante que a família que receberá o sacerdote em casa deve estar vivendo também um tempo feliz de comunhão. Não adianta, por exemplo, que a gente queira chamar o padre para conhecer a gente e propor logo esse projeto, sendo que o padre olha e fala assim, mas como assim? Essa família está vivendo aqui um caos. A casa deles está edificada na areia. Como assim? Como uma pessoa que vive assim quer propor um projeto, né? Então é importante também ter essa consciência de que você precisa, né, viver uma boa comunhão na sua família. Ok? E aí vem um outro desafio, pessoal. Esse aqui é difícil. É muito difícil. Wendel, mas e se eu levar esse projeto, o padre já me conhece, ele sabe da minha vida, eu tenho uma vida de oração, eu testemunho a fé, ele confia em mim, mas mesmo assim, o padre falou, não, nesse momento, não quero. E aí tem uma palavra em Eclesiastes que fala assim, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Humilha teu coração, espera com paciência, sofre as demoras de Deus. Por que eu trouxe essa palavra? Porque, às vezes, aquele não é não naquele momento. Não é um não definitivo. Às vezes ele pode dizer, não, eu acho que agora não é o momento, mas vamos conversar daqui a um tempo. Ou, às vezes, não, ele vai ser categórico. Eu não quero esse projeto. Mas não interessa, você já lançou a semente. Continue rezando por ele. Mesmo que aquele projeto nunca seja implantado na sua paróquia. Continue rezando por ele. Mesmo que o não te doa, e você tenha um desejo tão grande, e escute o não, dá com a cara na porta, continue rezando pelo seu sacerdote. E mais, pessoal, é aquilo que eu falei, as decisões do sacerdote às vezes não são as melhores para a paróquia, mas a gente não pode de maneira nenhuma julgar. Uma vez, estava no trabalho e tinha um colega falando mal do bispo, criticando o bispo, julgando o bispo. E aí eu falava com ele, a gente precisa rezar pelo bispo,
precisa rezar pelos sacerdotes. E ele continuava falando, não, mas ele é assim, assim, assado. E eu falando, você já rezou pelo seu sacerdote hoje? Você rezou pelo bispo hoje? Então, antes de julgarmos, primeiro de tudo, a gente não deve julgar os nossos sacerdotes. E você que se propõe, você que não se propõe, mas você que está ouvindo, mas você que se propõe também a levar esse projeto em frente, pessoal, nunca fale mal do seu sacerdote. Eu diria, nem pense mal do sacerdote. Nem pense mal do seu sacerdote. E não fale mal para ninguém. Guardem-se de tais atos. Guarda aquilo para você. Se você viu uma situação, guarda para você. Se você viu o padre cometendo um erro, dê a ele o benefício da dúvida. Você não sabe o que está acontecendo com ele, o que está se passando na vida dele. Lá em Mateus, Jesus diz, não julgueis e não serei julgado. Não temos o direito de julgar pelo sacerdote. E também, pessoal, não fomente qualquer conflito com o sacerdote ou paroquiano. Não queira brigar com o sacerdote, porque às vezes você tem um projeto, uma forma de levar esse projeto para a sua paróquia e ele traz uma coisa completamente diferente. Lembra da obediência que eu disse? Seja obediente. E não discuta, não brigue com o seu sacerdote. E mais, não fique fomentando brigas. Nossa, mas o padre fulano fez isso, falando isso com outro paroquiano. Nós não temos o direito de falar mal de ninguém, principalmente de causar rixas, rachaduras dentro da nossa igreja. E, de novo, mais uma vez, eu friso muito isso, nós precisamos ser obedientes e sermos dóceis à voz do sacerdote. Nosso sacerdote também reza, pessoal. A gente esquece que eles também rezam, não é só nós, não. Eles rezam. E, às vezes, na maioria dos casos, muito mais do que nós. Então, eles têm a unção do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser dóceis. Né? Então, precisamos ser obedientes e, às vezes, nos humilharmos, nos submetermos à vontade dele. E mais, pessoal, eu acho que é o último aqui, depois a gente vai falar sobre a divulgação do projeto, e daí nós encerramos. Como nós dissemos, né, nós temos um diretor espiritual que tem nos guiado, a mim, ao Diego, a dona Nilva. Ele nos orientou com esse material, ele olhou todo esse material, fez sugestões, nos auxiliou como abordar aqui nessas formações. E o que vai acontecer? Muitas vezes, pessoal, vocês vão ter situações que vocês não vão saber o que fazer. Vão saber como lidar. Nessas situações, nós propomos que vocês procurem a coordenação desse projeto, para que nós, né, possamos auxiliá-los. E se mesmo nós não tivermos a ciência, a capacidade de auxiliar vocês, a ideia é que nós levemos essas situações, claro, sem ser pontuais com nomes e expor ninguém, mas apenas as situações, né? Nós vamos submeter essas situações que vocês trouxerem para nós, para a coordenação desse projeto, ao nosso diretor espiritual. E pode ser que ele possa trazer para nós decisões que não nos agradem. Então, o convite que eu faço para você também, que desejou de engajar nesse projeto, seja obediente também ao diretor espiritual quando trouxerem essas situações e ele der um direcionamento para nós, porque ele é iluminado também pelo Espírito Santo. E, por fim, pessoal, eu acho que com isso a gente conclui. Quando você for abordar, né, sugestões, né, como divulgar esse projeto, né? Depois que você falou com o sacerdote topou, falou, olha, beleza, como vamos operacionalizar? Como vamos chamar mais pessoas? E aqui, isso vai da criatividade do Espírito Santo, como o Espírito Santo mover cada um de vocês. Por exemplo, né, uma sugestão seria divulgar o projeto em uma missa, pelo menos uma vez por mês. Mas, claro, de novo, nós devemos obediência ao sacerdote. Se ele falar, não vamos divulgar na missa, ou podemos divulgar só uma vez no mês, ou toda semana, toda missa, enfim, seu sacerdote que vai dizer. Mas uma forma é divulgar esse projeto nas missas, nos avisos, antes de começar a celebração. Você pode fazer também cartazinhos, flyers, né? Postar em rede social. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, pessoal,
quando a gente fala do rede social, né, às vezes a gente tem uma abrangência muito grande. E o que eu vou passar para vocês aqui é uma coisa muito séria. Muitas vezes, pessoas podem procurar esse projeto querendo se aproximar do sacerdote, tomar conta da vida do sacerdote. Às vezes, para entrar na vida do sacerdote, mas não com o intuito de amar, cuidar, de entrar mesmo. Infelizmente, tem pessoas que são assim. E a gente deseja que não haja pessoas assim em nossas paróquias, mas pode haver. Então, quando fizer os convites, conheçam aquelas pessoas, saibam a real intenção, peça ao Espírito Santo que te dê essa sensibilidade de enxergar na pessoa essa real intenção. Que nós precisamos de pessoas que se aproximem dos padres para cuidar, não para levá-los ao pecado, aos conflitos, como a gente já disse aqui em alguns slides anteriores. Então, tome esse cuidado aqui das pessoas. E deixe aberto para que o padre também, já que ele conhece o rebanho, que ele também convide pessoas para te apoiar nesse projeto. Enfim, pessoal, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Eu gostaria de deixar um último recado, que é o último slide aqui, né? Ame Jesus em seu sacerdote e ame seu sacerdote por amor a Jesus. Ame seu sacerdote por amor a Jesus. Estamos vivendo, pessoal, um momento muito particular na nossa paróquia, nas nossas paróquias, na nossa igreja. Precisamos de sacerdotes cada vez mais santos. Precisamos de pais que cuidam de nós, de pais que sejam luz para nós, seja sal para nós. Nós precisamos de fato, pessoal, amar, cuidar dos nossos sacerdotes e rezar por eles, porque nós precisamos muito deles. Tem uma figurinha, uma chargezinha que mostra, acho que São Pedro lá, cuidando da porta do céu, enquanto Nossa Senhora criando um atalho lá, outras pessoas passando por detrás de São Pedro ali, subindo na escada, que na verdade a escada era o terço, né? O rosário. Então, Nossa Senhora, ela vai nos amparar nesse projeto. Ela vai criar alguns atalhos. E os sacerdotes também são essas pessoas que criam esse atalho para nós, né, que nos levam a Jesus, a santificar, a nossa santificação de maneira mais rápida. Reze sim, reze por esse projeto. Se Deus colocar aí no teu coração e puxar esse projeto, vai a fundo, conte conosco. Mas se nesse momento não é o que toca o teu coração, mas divulgue esse projeto. Pode divulgar, pessoal. Eu vou mandar o material, a gente vai passar o link, vocês estão lá no grupo. Por enquanto, a gente só vai passar ali naquele grupo, tá? Se alguém quiser uma formação pessoal depois, a gente pode dar. Tá? A ideia é a gente, né, não ficar fazendo toda semana formação, né? Mas é deixar esse vídeo pronto e se algum dia a turma falar, não, vamos lá, tem um monte de dúvida, vamos reunir, beleza, a gente faz um encontro só para tirar as dúvidas. As pessoas que têm situações pontuais, como eu disse, se a gente não conseguir ajudá-los, a gente vai buscar apoio no diretor espiritual. Então, o pedido que a gente faz se Deus não o convida, não o chama para esse projeto, né, porque às vezes o seu chamado é outro, leve esse projeto para outras pessoas. Apresente, espalha. Nossa, eu fiquei sabendo desse projeto. Espalha, espalha. Você já tem a missão, se não for o convite de Deus para você, porque a gente sabe que Deus dá um talento para cada um também. A gente sabe disso. O fato de ter ali, nós temos 60 e poucas pessoas no grupo, não quer dizer necessariamente que as 65 pessoas têm que pegar esse projeto e levar lá para o padre. Não é isso. Mas a gente precisa disseminar. A gente precisa disseminar. Não, eu não sou chamado. Mas, de novo, é aquilo que eu falei ali no final da apresentação. Mas, assim, não pode ser uma coisa que você vai levar para qualquer... Ah, pega esse aqui e leva lá para o padre. Não, você vai apresentar isso aqui para uma pessoa que você sabe que tem uma vida de oração. Sim. Porque, de novo, se a pessoa não tem vida de oração, e se o padre precisa... Ela tem que ter credibilidade com o padre. E uma das formas é o padre enxergar nela uma pessoa que tem uma vida de oração. Se não tiver, não vale. Porque não sustenta. Não vai sustentar, entendeu?
Gente, obrigado aí por vocês estarem aqui comigo. Fico muito feliz de poder ter pessoas aqui que buscam o caminho de santidade e que se preocupam com os nossos sacerdotes. Mais uma vez, divulguem aí para os seus amigos. Logo, logo a gente passa o vídeo e o material desse curso aqui.